Olá, quando nós temos uma laje veicular, é comum pessoas falarem cargas bem consideráveis, né? Ah, vai passar um caminhão em cima, então é 1 tonelada, é 2 toneladas por metro quadrado. Ah, vai passar uma carreta, então a carreta é 2 ou 3 toneladas. Tem pessoas que falam isso, né? Que é por tonelada por metro quadrado. Porém, não pode ser dimensionado assim. Primeira coisa é, um veículo em si, ele não é tão pesado, certo? Ah, mas uma carreta é muito pesada. Não, uma carreta ela tem um peso considerável. Porém, vamos imaginar que nós temos uma carreta, certo? Carga máxima que a gente pode ter em uma carreta, né? 74 toneladas, né? Já com peso próprio, certo? Bom, pelo menos para quem segue as normas, né? Do DETRAN e do DENIT. Que muitos caminhoneiros, né? Quando não passam na balança, não segue, certo? Mas uma carreta ela vai ter, digamos, 2,60 de largura, certo? E um comprimento de, digamos, 27 metros, certo? Então, uma carreta teria uma carga de 1 tonelada por metro quadrado. Bom, então eu vou dimensionar uma laje e vou considerar 1 tonelada por metro quadrado. Não, você não pode fazer isso nunca, tá? Por quê? Bom, porque essa conta que eu fiz é uma maneira que eu calculei rapidinho agora, né? Mas que eu calculei a carga global de uma carreta, né? Na verdade, se a gente for considerar que uma carreta jamais vai ficar estacionada do lado da outra, né? Vai ter um espaçamento entre elas, tanto na vertical, em X quanto em Y, então cada um vão, né, vai ter mais de 2,60, né? Uma carreta não vai ficar 2,60 uma da outra, né? Elas vão estar mais afastadas. E uma carreta não vai ficar estacionada atrás uma da outra, elas vão ter uma certa distância entre elas, na verdade a carga vai ser menor ainda. Porém, isso é uma coisa que a gente tem da norma brasileira, né? A norma brasileira, NBR 6120, né? 6 páginas, sendo uma página de introdução e uma página final, né? Então, na verdade, ela é 4 páginas só com algumas sugestões básicas, né? Ela tem carga para alguns tipos e é isso mesmo, tá? Se a gente for seguir uma norma mais séria, por exemplo, o Eurocode, certo? Ele dá uma maneira de calcular as cargas muito mais complexa, tá? E essa maneira, inclusive, a gente não usa na norma 6120, mas para cálculo de pontos a gente utiliza ela, certo? Então é o que? Bom, a norma Eurocode, né, 1991 sobre cargas em prédios. Bom, ele tem alguns tipos de prédios. Por exemplo, se a gente for pegar então aqui as categorias de prédio, tá? Então, áreas domésticas e residenciais, certo? Qual que é a norma brasileira? Bom, a brasileira é 1,5 em alguns lugares, na maioria dos lugares, e em alguns casos tem 2 kN, né? 150 kg na maioria dos lugares, em alguns lugares 200 kg. Eurocode para a situação A, da categoria A, doméstico, né, residencial. Então ele dá 1,5 a 2. Porém, ele tem mais uma regra, que é que no pior ponto possível da obra, que o engenheiro tem que descobrir isso aí, ele tem que saber qual que é o pior ponto para aplicar a carga, tem que ter uma carga de 2 a 3 kN, né? Ou seja, eu vou pegar minha laje, tá? E não importa em qualquer ponto, se eu pegar 200 kg e largar lá, tem que aguentar, certo? Então pode acontecer o quê? Que uma obra com vão muito pequeno, ou com um balanço considerável, essa carga concentrada vai ser pior do que uma carga distribuída, certo? Então, isso é um fator que a gente tem que considerar, né? Por quê? Porque, digamos que eu aplique essa carga de 2 kN numa região pequena, certo? Se eu tenho um balanço, né, uma sacada de 1,5 m, pode acontecer que essa carga de 2 kN, bem no fim do balanço, bem na ponta do balanço, seja pior do que 150 kg por metro ou 200 kg por metro, certo? E para outros tipos de cargas, né, a gente pode ter valores bem maiores concentrados, né? Por exemplo, quando nós temos a categoria C2, C3, C4 ou D1, que seria o quê? Bom, C2 seria áreas que pessoas ficam sentadas com bancos parados, tá? Então, numa igreja, num teatro, num cinema, ou aqui também áreas com obstáculos, né? Por exemplo, um museu, certo? Se tem um museu e for colocada uma estátua de 600 quilos, 700 quilos na laje, a laje tem que aguentar, certo? Então, o decorador do museu falou, não, vamos pegar essa estátua aqui que tem 3 metros de altura e vamos colocar lá na sacada. Tem que aguentar, certo? Então, isso é uma coisa que a norma, o Orcode, né, a norma europeia, segue que a norma brasileira não segue, certo? O Eurocode dá o quê? Que para o museu, né, que é a categoria C3, a gente precisa de uma carga de 3 a 5 kN, certo? Mas a gente pode aplicar de 4 a 7 num ponto crítico, né, que é o decorador falando, coloca uma estátua lá na sacada, certo?
O mesmo vale para o C4, né? O C4 também aqui, áreas que tem danças, né? Ou ginástica e tudo mais, por exemplo, uma academia. Uma academia vai ter área de levantamento de peso bem num canto lá onde, digamos, não tem pilar próximo, certo? Então, o levantamento de peso vai ter um deck lá com 500 quilos de concreto, de pesos lá, né? De peso lá com 500 quilos e tem que aguentar. 600 quilos tem que aguentar, mesmo que seja numa área bem pequena, certo? Então, isso é uma coisa que a norma europeia tem para tudo, que a nossa norma não tem, certo? E a norma europeia também tem fatores específicos aí para veículos, certo? Ela tem as categorias F e G, certo? A categoria F aqui, né, que é o que? Para veículos até 30 kN, ou seja, 3 toneladas, ou seja, categoria B, né, categoria A e B, certo? Ela dá o quê? Bom, ela diz que para esse tipo de área, certo? Enquanto norma brasileira, tá? Norma brasileira fala 300 kg por metro quadrado. Considere 300 kg por metro quadrado, dependendo do caso, dá uma... Desculpe. Norma brasileira não é 300, ela desculpa, 300 quilos, porém com majoração, certo? Dependendo do caso, tem que fazer uma majoração de cargas, né, se for um voo diferenciado, certo? A norma europeia, ela fala o quê? Ela fala de uma carga F, tá? O QK aqui, de 1,5 a 2,5, certo? Então, dependendo do caso, eu posso, como projetista, se eu estiver calculando pela norma europeia, reduzir pela metade a carga. Nossa, é bastante, né? Metade do peso eu posso considerar numa garagem onde vai ter veículo em cima. Sim, porém, eu tenho que considerar não só 150 kg por metro quadrado, eu tenho que considerar 150 kg por metro quadrado, mais uma carga de 1 a 2 toneladas força numa região pequena, certo? Eu tenho, no pior ponto da minha laje, eu tenho que aplicar 1 a 2 toneladas, tá? E ele recomenda, né, inclusive ele recomenda aqui, né, grifado, que seja 2 toneladas. Eu tenho que pegar no ponto crítico, numa laje que vai ter veículos, certo? Veículos pequenos, a categoria A e B, tem que considerar 2 toneladas. Qual que é o tamanho dessa área? Bom, a área da categoria F, certo? Para a categoria F, né, é uma área de 10 por 10, certo? Então eu estou falando numa área do tamanho dessa calculadora, 2 toneladas aqui, certo? O que vai acontecer? Bom, se eu estou pensando numa laje, 2 toneladas, certo? Então, eu tenho uma laje com uma carga de 2 toneladas em 10 por 10, certo? Eu vou ter uma área de contato ali para distribuir essa carga de 40 centímetros, certo? Vamos imaginar que eu faço uma laje treliçada, certo? Uma laje treliçada, ela digamos, uma capa de 4 centímetros apenas, né? Tem 4 centímetros para resistir isso aí, né? Então, dividido por 40, né? E dividido por 4 centímetros, eu vou ter o quê? Eu vou ter um cisalhamento na minha laje de 12,5 quilos por metro, por centímetro quadrado, 12,5 centímetros quadrados, tá? Isso imaginando que eu vou usar toda a capa, né? Na prática, eu só vou conseguir utilizar da malha para cima, né? Então, na verdade, eu vou ter 25 quilos por centímetro quadrado. A norma 618 obriga a dimensionar os elementos na capa, tá? Mas se dimensiona esses elementos, tá? Porque pode acontecer, quando eu estou falando uma carga veicular, que eu, utilizando o código europeu, eu diminua a armadura longitudinal, mas eu tenho que fazer uma capa mais reforçada, de maneira a garantir que um veículo possa passar em cima sem gerar fissuras, sem gerar falhas a longo prazo, certo? E isso pode acontecer, inclusive pode acontecer de você dimensionar pela norma brasileira, e ainda assim acontecendo, você ignorou algum fator específico, né, do que o código europeu é muito mais explícito nisso, e deu problema, tá? Mas um carro não, um carro é difícil, né? Um carro realmente dá aplicar 2 toneladas um pedacinho da roda é complicado. Porém, o que a norma diz? Bom, para veículos de 3 a 16 toneladas, então agora a gente está falando de veículo de 16 toneladas, a gente está falando de um caminhão pequeno, né? Já é uma carga bem mais considerável, certo? Para um veículo para caminhões pequenos, ele está falando de 500 kg por metro quadrado. Não é tanto assim 500 kg por metro quadrado. Não. Inclusive, isso aqui, 500 kg, é o mesmo que a norma de 7188 de pontes fala que é a carga em uma ponte, né? 500 kg por metro quadrado. Porém, novamente, norma Eurocode, certo? Diz o quê? Que nós temos que aplicar uma carga QK, né? Uma carga concentrada de 40 a 90 kN, ou seja, de 4 a 9 toneladas, certo? 9 toneladas numa região pequena, certo? A gente está falando de 9 toneladas, né? Agora, para a categoria G, ele permite um quadrado de 20 por 20, né? Então, a gente está pensando em 9 toneladas, certo? Um quadrado de 20 vezes 4, 20 para cá, 20 para cá, tem 4
faces, né? Multiplicado por uma espessura, se a gente for pensar uma capa normal, de uma laje treliçada, de 2 centímetros apenas do eixo da armadura até o topo, certo? A gente está falando aí de uma carga de 56 kg-força por centímetro quadrado de cisalhamento, tá? Nenhuma laje resiste 56 kg-força por centímetro quadrado de cisalhamento, tá? Então, numa laje que vai receber uma carga de um caminhão, tudo bem, é 5 kN, 5 kN por metro quadrado, fácil de resistir, certo? Mas eu tenho que dimensionar além disso o quê? A capa tem que resistir 56 kg-força por centímetro quadrado de cisalhamento, certo? Que ela não vai resistir, eu vou ter que, em vez disso, aumentar a espessura da capa, tá? Em pontes, é utilizado o sistema de laje treliçada? Pode ser utilizado, porém, na verdade, isso aqui, quando a gente está pensando em uma carga de mais de 10 toneladas, um caminhão com mais de 10 toneladas, a gente está começando a dimensionar quase como uma ponte, né? Mas, em pontes que vai passar carretas e tudo mais, geralmente é feito, tá? 10, 12, 15 centímetros de espessura da laje, certo? Então, é feita uma espessura muito maior na laje, tá? Na capa, né? De maneira a garantir essa resistência ao cisalhamento, certo? E da mesma maneira, uma treliça pode acontecer se eu não tiver nervura de distribuição, que uma treliça, certo? Uma treliça eu tenha a carga de 9 toneladas bem no meio dela, certo? Eu tenho um vão pequeno, fazer uma laje treliçada, a capa pode falhar, uma treliça. Então, se vai passar uma roda bem em cima de apenas uma treliça, vai acontecer o quê? Que toda a carga vá direto nessa treliça, certo? A gente está falando de 9 toneladas bem no meio de uma treliça, certo? Mesmo que seja só uma treliça de um vão de 3 metros, tá? Um vão pequeno, 9 vezes 3 dividido por 4, são 9 vezes 3, né, que é vão vezes carga dividido por 4, que é um coeficiente da fórmula, a gente está falando de 6,75 tonelada força metro de momento setor, certo? Multiplicado pelo coeficiente de segurança, mesmo que eu faça uma treliça de 25 de altura e eu consiga 80% disso como distância entre os eixos, está dividido por 0,2, eu estaria falando aí, dividido por 5 vezes 1,15, eu estaria falando de 3 barras de 20 milímetros ou mais, digamos, aqui daria mais que 3 barras de 20 milímetros em uma nervura, se não for corretamente dimensionada. Mesmo uma laje com 25 de altura, se ela não tiver uma capa de distribuição correta, se ela não tiver uma capacidade de resistir essa carga, ela vai ter mais de 10 centímetros quadrados, vai ter 6 barras de 16 na base para conseguir resistir essa carga. Ou vou ter que achar uma outra maneira, de maneira a redistribuir essa carga melhor, certo? De maneira a garantir que uma laje resista, certo? Então, quando a gente pensa, opa, ao invés de, sei lá, o cara falou que é 20 kN por metro quadrado para passar um caminhão em cima. Na verdade, pode ser 5, mas a gente tem que considerar esses efeitos locais. Por quê? Porque ao contrário de uma casa, ao contrário de uma estrutura onde a carga fica toda distribuída, quando eu tenho tráfego veicular, eu tenho uma carga concentrada num ponto só, certo? Eu tenho em um quadradinho pequenininho, tem uma roda descarregando uma carga bem considerável, tá? E minha laje vai ter que resistir essa carga bem considerável, no pior ponto possível da laje. Não, nem escolha, tem que fazer todas as treliças, eu tenho que fazer com 6 barras de adicional, se eu não mudar uma concepção de maneira a garantir uma estrutura mais resistente, certo? Então isso realmente pode acontecer se não tiver uma concepção boa. Além disso, várias coisas que a gente faz em uma laje treliçada normal, a gente não consegue fazer quando temos uma carga concentrada. Por quê? Bom, quando temos uma carga, que a sobrecarga é o principal fator, acontece o quê? Que a gente vai ter que fazer decalagem do momento do trator, certo? Isso seria o quê? Bom, imagina que eu tenha uma laje com 3 vãos, certo? Tem uma laje com 3 vãos, certo? E eu tenho um veículo bem no meio, certo? Eu tenho um veículo bem no vão do meio. Então eu tenho um vão de 4 metros, um vão de 4 metros e um vão de 4 metros, certo? E bem no meio do segundo vão eu tenho um veículo ali, então eu tenho um caminhão estacionado ali ou passando ali. Vai acontecer o quê? Bom, como o veículo então, pensar que eu tenho os dois apoios centrais aqui, certo? Como o veículo aplica uma carga aqui, certo? Ele vai começar a levantar as pontas, tá? Ou se tiver um veículo aqui na ponta, vai acontecer o quê? Que ele vai tentar levantar as outras duas lajes, certo? Então eu posso que existe a possibilidade de qualquer ponto da laje estar sofrendo um momento negativo, certo? Então eu posso ter uma laje de 4 metros, e dos 4 metros, todo ele está com um momento negativo. E eu vou ter que considerar isso, eu tenho que considerar a carga passando no meio, a carga passando numa ponta, a carga passando em outra ponta, o veículo passando em qualquer um dos pontos, gerando esforços diferentes a cada ponto que ele passa, armar para todas as hipóteses e aí sim garantir a resistência. Tá? E muitas vezes eu não vou conseguir gerar continuidade, né? Que a continuidade é o quê? Eu tenho duas lajes, né? Digamos, eu tenho uma laje aqui, uma laje aqui. Se eu aplicar uma carga aqui, levanta do outro lado. Se eu aplicar uma carga aqui, levanta esse lado, né?
quando eu tenho uma... Então, eu consigo fazer esse efeito de balancear, né? Um lado empurrar o outro para cima e reduzir o momento do setor positivo. Agora, por uma carga concentrada, desiste, né? Por quê? Porque eu vou ter uma carga aqui desse lado, pode não estar passando um caminhão aqui, mas pode estar passando um caminhão carregado aqui, e realmente tentar levantar essa peça, né? Se eu tenho uma viga aqui na ponta, pode acontecer o quê? Que essa viga aqui pode estar sofrendo um momento do setor negativo, certo? Então, uma viga no meio do vão, quando eu tenho cargas concentradas, pode estar sofrendo um momento de setor negativo, certo? Se você só pegar, vou tocar o pau e colocar 20 kN por metro quadrado, você não vai estar absorvendo esses efeitos, tá? Você está ao mesmo tempo superdimensionando e subdimensionando. Tá? Ao mesmo tempo que você está enchendo de aço onde não precisa, você vai também não colocar aço onde precisa, né? Então, isso que é o ponto crítico. Porque se você superdimensionou tudo, você pelo menos joguei aço a mais, mas dormi tranquilo. Tem engenheiro que pensa assim, eu gastei 1000 kg de ferro a mais, mas eu chego em casa, deito e estou tranquilo. Tá? Quando você subdimensiona, seu patrão economizou, né? O seu cliente economizou, ele economizou aqueles 1000 kg de ferro, tá? Mas se cair, cai no seu, né? Então, seu patrão economizou e seu problema. E agora, se você superdimensionou e subdimensionou ao mesmo tempo, bom, aí seu patrão gastou mais, seu cliente gastou mais, certo? Você não vai chegar em casa, não vai dormir tranquilo, seu patrão vai te mandar embora, seu cliente nunca mais vai te contratar, e quando se der uma patologia pequena, e se der uma patologia grande, além de ter gasto tudo aquilo lá a mais, você não vai conseguir defender na justiça, né? Porque você fez um direcionamento totalmente errado, certo? E para piorar, você vai perder seu CREA, né? Porque você não está se preocupando nem com a economia, nem com a segurança, nem com nada, certo? Se alguma pessoa se machucou, se feriu ou até morreu porque a sua laje caiu, porque você dimensionou ela mal, você perde seu CREA, tá? Se a laje fissurou, mas ninguém morreu, não caiu, mas ficou aquela aparência feia e não, os caminhoneiros já não têm mais coragem de passar lá em cima porque tem risco de cair, você pode ser processado para pagar tudo aquilo lá, certo? Então, isso são possibilidades que infelizmente podem ocorrer, certo? Então, dimensionamento para uma carga concentrada grande, certo? Se for carro e tudo mais, não vai ter um problema grave seguindo a NBR 6120, né? Claro, se você quiser realmente otimizar, o código europeu ele vai garantir uma otimização maior, certo? Mas, para cargas elevadas, caminhões, passou de categoria B, começa a ser categoria C, não dá para considerar só, considera uma carga lá qualquer, até porque a norma 6120 não tem nada específico, né? Quando der um problema, você vai ter que apelar na justiça. Eu segui essa norma, eu segui essa norma, eu segui essa norma, e por essa norma, que já é usada por muitos engenheiros, funciona. Tá? Aí você tem defesa. Agora, eu achei que era assim e foi. Desculpa, foi e você foi para a cadeia, né? Então isso pode realmente acontecer, certo? Segue o código europeu ou segue a 788, tá? Os dois vão ter padrões similares, né? O código europeu até 16 toneladas, né? E o Eurocode e a 788 até 45 toneladas, tá? Tem revisões previstas da 788, certo? Para garantir cargas maiores. Tem artigos específicos do Código Europeu para cargas maiores também, certo? Mas a questão você tem que seguir uma norma. Não é só, vou colocar uma carga qualquer, porque não vai dar certo quando a gente está falando de cargas concentradas, beleza? Então seria isso. Até a próxima.